Olá, seja bem-vindo a mais um Ideias e Debates aqui na Rede Alesp. O nosso tema de hoje é vacinação. Obrigatoriedade é constitucional? Como funciona a proteção dos cidadãos em termos aí de vacinação? Tem sido muito discutida em tempos de Covid-19, que a única solução que temos no front é a vacinação. Eu recebo dois especialistas. Primeiro, a especialista na área jurídica, advogada especializada em direito médico, a doutora Merces da Silva Nunes. Seja muito bem-vinda a esse Ideias e Debates de hoje. Obrigada, Guga. É um prazer estar aqui com vocês e sempre é uma alegria receber seu convite. Obrigado, doutor. E eu recebo aqui o médico infectologista aí que esteve na linha de frente aí do combate da Covid-19. Aliás, ainda está, né? Porque não acabou, não passou. O doutor Ivan Marinho. Doutor, seja muito bem-vindo a esse Ideias e Debates de hoje. Muito obrigado, Guga. É um prazer debater com vocês sempre. Tá certo, vamos começar esse debate, né? Primeiro eu vou ouvir o lado científico, né, doutor, para a gente começar a introduzir. O que temos até agora, a única solução para essa pandemia é a vacinação? Sem dúvida, Guga. A nossa esperança é a vacinação, que ela venha de onde vier e quantas vierem, porque a gente está realmente necessitado. Tudo que a gente tem até agora é paliativo, é uma coisa para reduzir curva, reduzir número de casos, tentar enfrentar a pandemia com mais facilidade pela redução do número de casos, mas não tem nada definitivo e não tem nenhuma droga milagrosa, a gente não tem nenhum tratamento especial para esse vírus. A gente está apostando tudo na vacina. Tá certo, a introdução do doutor Ivan Marinho. Agora eu quero saber, especialista, né, da área jurídica, doutora Messes, como a senhora vê a questão da vacinação? Primeiro eu estou perguntando, né, a sua opinião mais pessoal, não tão baseada na lei. Eu gostaria de saber a sua opinião, doutora. Como o doutor Ivan disse, nós dependemos da vacina. Não há medicação específica para combater a Covid-19, então o mundo inteiro busca e está à disposição para receber essa vacina, venha ela de onde vier. Eu sou partidária da vacinação, eu acho que é uma doença altamente contagiosa, infectante, e torço para que a gente consiga logo um resultado positivo para que a população possa se imunizar em relação a esse vírus. Agora a gente acabou criando no Brasil, né, uma grande discussão. Ah, o doutor Ivan foi até muito feliz na colocação inicial dele. Venha de onde vier, a vacina é importante para todos nós. Mas tirando o lado político, por que se entra nessa discussão se a vacina é chinesa, russa, americana? Ah, eu vou querer tomar. Existe isso na prática? Eu vou perguntar do lado da ciência, doutor Ivan, e depois juridicamente. Existe isso na prática? Ah, eu não quero tomar a vacina russa. Como é que funciona essa história? Primeiro, no lado da ciência, eu gostaria que o doutor Ivan elucidasse, uma vez que uma vacina é aprovada, ela é segura, doutor? Sim, e uma coisa muito ruim na pandemia ou em qualquer situação de política pública de saúde é a politização de condutas. Isso foi um dos grandes que a gente nunca vai esquecer, a história está registrada e no futuro a gente vai falar da pandemia, com o que aconteceu no Brasil foi uma verdadeira politização de medidas de controle, até de terapêutica, etc. Deus queira que isso não aconteça com a vacina. A vacina é bastante útil, ela para chegar ao mercado, você vê o esmero que tem a classe científica de estudar a eficácia da vacina, a segurança da vacina e a possibilidade de proteção que essa vacina tem para poder soltar no mercado. E quando alguém colocar ela no mercado, seja quem for, ela vai estar extremamente investigada quanto à segurança, quanto à eficácia, e isso é importante que a gente não tenha
esse viés político para ficar falando que esta vacina é melhor do que aquela ou que a outra. Quando ela vier, que venha com todo o respaldo científico necessário que todo cientista preza, e quando coloca um produto desse no mercado, está adequadamente estudado. Agora, doutora, e a parte jurídica, pela Constituição? Como funciona? Eu sou obrigado a tomar uma vacina? Eu devo tomar? Existem vacinas que são obrigatórias? Eu quero saber o que a lei diz sobre isso. A minha É o posição... seguinte. Primeiro a doutora, depois eu volto no doutor. Perfeito, doutora, perfeito. Desculpe, atropelo. A gente tem que fazer primeiro uma introdução básica, né? A Constituição determina que a saúde é um dever do Estado. Então, independente de qualquer conversa política, de qualquer politização da matéria, da saúde, a Constituição determina que é um dever do Estado. E como dever do Estado, o Estado é obrigado a tomar todas as medidas para garantir a boa saúde da população. Se nem sempre isso é possível, são outros fatores, mas o Estado não pode fugir da sua responsabilidade. E a própria Constituição estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, o que nós temos? Nós temos uma vacinação obrigatória, que é feita por meio do Programa Nacional de Imunização, que é a vacina de crianças e adolescentes. O próprio Estatuto de Crianças e Adolescentes estabelece que, no momento em que a autoridade de saúde determina que a vacina é obrigatória, que determinada vacina será colocada na rede e que os responsáveis pela criança ou pelo adolescente devem levar, sob pena de responder por isso, não tem muita alternativa. A criança e o adolescente vão tomar essa vacina, e as crianças já têm ação obrigatória a partir da própria maternidade, então segue por aí. No que diz a Covid, nós temos a Lei 13.979, que é a lei de enfrentamento das medidas necessárias para enfrentamento do combate ao coronavírus. A lei tem um dispositivo, que é o artigo 3º, que diz que se a autoridade determinar a compulsoriedade, e a compulsória entre as medidas compulsórias está a vacina. Então, nós temos uma previsão genérica, e depois vamos depender de uma previsão específica, determinando que a vacina é compulsória. Se isto acontecer, a população realmente não vai ter alternativa. Ela vai ser obrigada a se vacinar, independente de qual seja a vacina colocada como distribuição. Agora, doutor Ivan Marinho, o que o senhor acha sobre isso? Na verdade, o senhor acha que falta uma campanha, diria eu, de conscientização por parte das autoridades em relação à vacina? Você acha que às vezes as próprias autoridades acabam deixando a pessoa um pouco assustada em relação à vacina? Acho que isso acontece no Brasil? Acontece. Tem uma coisa que é muito importante, que a vacina deve ser obrigatória, e eu torço para que o Supremo aprove esse complemento na lei, que torne ela realmente obrigatória, é fundamental. Mas não é só isso, não basta ser obrigatória e estar na lei, é preciso fazer cumprir a lei, é preciso se empenhar, e falta por parte do Ministério da Saúde um empenho para que isso seja concretizado. A gente sabe que hoje é obrigatório na criança e no adolescente, está lá no Estatuto, que é um direito, a saúde é um direito do cidadão e é um dever do Estado. E claro, se o pai deve ser punido se ele não vacinar suas crianças para as vacinas que são seguras, estão no mercado e são protetoras para diversas doenças. Agora, particularmente na Covid-19, ela deve ser obrigatória. Não é possível que a gente possa imaginar que uma coisa tão importante como a saúde individual e a saúde coletiva, porque vacina é um compromisso coletivo, e a gente tem que cobrar, isso é uma obrigação do Estado cobrar esse compromisso coletivo, e é inimaginável você pensar que é obrigatório votar. Não que votar não seja importante, é muito importante, mas é obrigatório votar. Se você não vota e não justifica, você sofre uma penalidade. Porque se você não tem a obrigação de vacinar
seus filhos ou se vacinar como adulto, e ele não sofre uma punição por não ter feito isso, não cumprir o seu papel na sociedade, que é de se proteger e proteger o próximo. Né? Essa é uma comparação que a gente pensa, poxa vida, se você não vota, você tem que justificar, se você não justifica, você perde alguns direitos. Por que alguém que faz isso da mesma forma na saúde pública não pode ser punido? Ele tem que ser punido. A outra comparação importante é você portar uma arma de fogo ilegal é crime, não é? Você porta uma arma é crime. E aí quando você tem a possibilidade de portar uma arma biológica, que é um vírus desse que é extremamente fatal e letal, você poderia impedir de isso acontecer com a imunização, que quando ela vier existir, ser segura e ser eficaz, a pessoa tinha a opção de não portar essa arma, e ele faz a opção por portar. E ainda tem um agravante, porque quem porta uma arma de fogo, por exemplo, ele tem a opção de, se ele entra numa sala de arma de fogo, ele tem ainda a autocrítica de usar essa arma de fogo ou não. Ele pode ser controlado pela vontade própria, o que não acontece com a arma biológica. Ele não tem vontade própria de controle. Ele pode estar numa sala de aula ou em um ambiente público portando um vírus desse sem querer saber que ele está portando. E ele poderia ter se defendido antes com a imunização. Ele pode estar num período assintomático, transmitindo para pessoas de alto risco, que estão ao seu lado. Pode ser um colega que tem uma doença crônica, pode ser um colega que é idoso, pode ser um professor que é idoso ou que tem uma doença crônica ou uma doença imunossupressora, e esse vírus é uma arma letal para esse ente que está próximo a ele. Então, é necessário que isso seja obrigatório, que a pessoa receba alguma punição por não cumprir essa obrigação legal. A gente sabe que hoje algumas vacinas são obrigatórias, por exemplo, a obrigatoriedade da vacina da febre amarela para você viajar para alguns países. Né? Se você não tem a vacinação, você é punido com o impedimento de viajar. Quando você não consegue fazer nenhum curso no exterior, um aprimoramento em grandes universidades dos países mais desenvolvidos, sem ter sua carteira de vacinação adequadamente preenchida, ou feita-se com as vacinas que são necessárias. Quer dizer, a punição que você tem a essa questão de você negligenciar a sua vacina ou optar por não vacinar é não conseguir fazer esse aprimoramento fora do país. Então, essas leis precisam acontecer, precisam não só estar determinadas, escritas, mas que tenham um empenho do poder público de fazer cumprir. Não o contrário, que às vezes acontece, é que as pessoas são tão negligentes que às vezes tem formador de opinião dando opinião contrária a essa necessidade premente de ser obrigatória, de estimular a vacina. Existem opiniões que desestimulam a vacina. E formador de opinião não tem esse direito. Né? Isso não pode ser democrático se tem 1%, 2% da população com ideias errôneas contra 97% que tem uma ideia certa, e você vai lá defender uma ideia ou então financiar ou fomentar umas ideias totalmente aberrantes, como terraplanice, como outras coisas todas desse movimento atual que aflora pelo mundo afora. Legal, doutor Ivan. Agora, doutora Merces, vamos falar um pouquinho da história jurídica, né? O doutor Ivan mencionou que no caso da Covid-19, né, e a senhora, na sua primeira intervenção, falou que tem, né, uma portaria em relação à doença que tem alguns procedimentos, mas o doutor mencionou que talvez essa decisão fique com o STF. A quem cabe, né, se aplicar isso? É aos prefeitos, governadores, presidente da República, ao STF? Quem vai cair essa obrigação da decisão no caso da vacina da Covid-19? Eu espero que não recaia no STF, porque o STF tem produzido um ativismo judicial extraordinário. Não que ele não tenha competência, tem, mas isso não é matéria para o STF.
O que é matéria para o STF são questões muito particularizadas, como a pessoas que professam alguma fé, que defendem, que têm convicções filosóficas diferentes, que também não podem, que não querem se sujeitar individualmente à vacina. Então, o STF tem que decidir se o que prevalece é a saúde coletiva ou a saúde individual. Esta lei que eu disse, que é a Lei 13.979, que é de fevereiro deste ano, ela estabelece todas as medidas que são necessárias para enfrentamento da Covid-19. Entre as medidas possíveis, tem um item, que é o inciso 3º, dizendo exatamente isso, quando a autoridade determinar. Quem é esta autoridade? Podem ser os prefeitos, podem ser os governadores e pode ser o presidente da República. Nós já tivemos um problema sério de desentendimento e desmandos quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios tinham autonomia para lidar com a Covid-19. Exatamente por conta disso, cada um tomou um caminho e ficou esse desencontro no país como um todo. Na verdade, isso tem que ser um regramento do Ministério da Saúde extensivo dentro dessa hierarquia do sistema, extensivo a estados e municípios. Como a lei prevê que a autoridade pode estabelecer, se o governo do estado estabelecer, aquilo vale dentro do estado que o governador determinou. Também o mesmo para o município. Poderia valer para o país como um todo se o presidente da República determinasse, colocasse a compulsoriedade da vacina. Se isto não acontecer, cada governador e cada prefeito tem autonomia reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal para disciplinar como é que vai ser este enfrentamento. E se houver uma medida normativa neste sentido, para ter o caráter de compulsoriedade, esta medida tem que vir acompanhada da penalidade correspondente. Seja ela uma penalidade administrativa, seja uma penalidade pecuniária, seja até um confinamento da pessoa, não importa. A autoridade, quando estabelecer a compulsoriedade da vacina, tem que acoplar a isto qual é a correspondente penalidade pelo descumprimento da lei. Interessante, doutor. Agora é importante dentro disso, né, doutor Ivan Marinho, vamos explicar para a população como se consegue essa tal imunidade de rebanho que é tão falada desde o início da pandemia, e hoje nós chegamos à conclusão que aqui no Brasil, o modo, e talvez no mundo, né, o modo mais fácil de chegar a essa imunidade de rebanho é exatamente com a vacinação. Qual a porcentagem da população que nós vamos precisar ter imune para a imunidade de rebanho? Isso quer dizer, quero entender que a doença não se espalha mais depois que você adquire essa imunidade. Como é que funciona, doutor? Pois é, só um parênteses um pouco antes, é importante o que a doutora falou, e é muito Claro. importante que isso saia da coordenação nacional, porque se deixa para a mão de um e de outro, cada um toma uma posição. Nós precisamos, eu acho que o grande pecado do enfrentamento da pandemia nossa foi a falta de uma coordenação nacional, e as pessoas tomaram decisões totalmente, às vezes, atabalhoadas e individualizadas. Eu acho que o Ministério da Saúde tem que tomar a mão disso com pulso e ter uma postura de coordenação federativa. Isso é fundamental para o nosso sucesso, do nosso enfrentamento a essa pandemia. E outra coisa, tem que ter vontade política, muita vontade política, de fazer as coisas acontecerem, de enfrentar, por exemplo, essas campanhas anti-vacina. Isso ainda a gente está muito, muito devedor. Acho que ainda não tem o engajamento do Ministério da Saúde de uma verdadeira campanha anti-vacina, né? Para combater essas campanhas anti-vacina. Quer dizer, isso é fruto de um monte de fake news que vão se prosperando e as coisas vão crescendo. Quer dizer, uma das coisas que fomentou essa campanha anti-vacina, entre muitas hoje, tem atitude egoísta do indivíduo, mas foi, infelizmente, um médico, uma pessoa da nossa categoria, que está lá para salvar vidas, que fez uma das maiores fake news do mundo em 2 décadas e meia atrás, publicou uma grande revista científica um trabalho onde ele mostrava uma correlação entre a vacina do sarampo, ou a vacina tríplice viral, e o autismo. Isso
essa fake news que depois de muitos anos os cientistas se empenharam para desmascarar, mas isso gastou algum tempo, não é? Porque a ciência sempre necessita de algum tempo, e se desmascarou, esse indivíduo fez um trabalho totalmente com dados viciados, dados que eram, a amostra coletada tinha tudo a ver com indivíduos que tinham a intenção de processar a indústria farmacêutica. Então, era uma grande mentira e ele deveria ter sido condenado à prisão perpétua. Claro que ele perdeu o título de médico, foi totalmente desmoralizado na classe científica, mas ele pagou muito pouco por isso, porque ele é responsável hoje por milhares e milhares de mortes e uma ampliação dessa campanha anti-vacina de forma disseminada pelo mundo. É muito fácil quando você solta uma mentira, depois você desmente isso e ela continua perpetuando ainda assim. Então, hoje, muita gente acha que tem alguma relação de vacina de sarampo e autismo, que está totalmente, depois de milhares e milhares de trabalhos e 20 anos depois, isso nunca foi provado, e a vacina é extremamente segura, mas milhares de pessoas no mundo deixaram de vacinar por conta dessa fake news. E isso gerou esses movimentos anti-vacina. E é importante a gente saber que a vacinação, como eu disse, é um compromisso coletivo, não é um compromisso individual. Não adianta um indivíduo, dois indivíduos tomarem vacina, porque isso não leva à capacidade de proteger toda uma comunidade. É necessário um número excessivamente alto de pessoas vacinadas para que aquela comunidade esteja totalmente protegida. Para você ter uma noção disso, às vezes é necessário cobertura vacinal maior do que 90% para se proteger contra uma doença. E, às vezes, tem outros que podem ter até uma cobertura menor e ter uma proteção razoável, mas o ideal é que tenha acima de 90%, 95%, para se ter uma proteção de rebanho, ou seja, uma proteção coletiva, que a gente chama. E é sempre quase impossível você atingir 100% de cobertura vacinal, porque tem aquelas pessoas que que vão se tornar sempre vulneráveis, que são as pessoas que não têm possibilidade de tomar determinadas vacinas, ou porque é alérgica a componentes da vacina, ou porque tem alguma imunossupressão grave que não toma vacinas, por exemplo, de vírus vivos atenuado, que pode ter algum risco. Então, essas pessoas necessitam muito desse compromisso coletivo, que seja dessa proteção de rebanho, para que eles continuem protegidos. Agora é importante, né, dentro desse contexto, eu quero até aproveitar, doutor Ivan, você acredita, e eu sei que o senhor é uma pessoa muito comedida nas opiniões, tudo, e o senhor ouve sempre a ciência, mas o que o senhor tem visto aí, o senhor acredita que a vacinação da Covid-19, depois que nós tivemos uma vacina, tivemos a imunidade de rebanho da população, mas será que nem a da gripe, que nós teremos que tomar todo ano? O comportamento desse vírus, ele é desse modo ou é uma vacina que nem, por exemplo, dá um exemplo talvez até meio leigo do sarampo, que você toma uma vez e está imune? Como você vê e como a ciência tem visto o coronavírus? Como é que vai ser essa prática? Isso é muito importante, Guga. Isso é muito importante porque a informação é a coisa mais importante. Um dos motivos de baixa adesão à vacina é desinformação. Informação é importante. Ciência tem um tempo. A gente precisa respeitar o tempo da ciência. E hoje, 6 meses depois, a gente tem mais perguntas do que respostas sobre o coronavírus. E principalmente sobre as vacinas. A gente tem aí uma série de vacinas sendo testadas. Tem vacina com vírus vivo atenuado, tem vacina com vírus modificado, tem engenharia genética. Todas essas são produzidas e são vacinas que têm se mostrado bastante efetivas no sentido de produzir anticorpos. Mas a gente não sabe, quando eu vejo alguns gestores determinando datas para fazer vacinação, isso dói no coração, porque a ciência não é assim, a gente não pode falar que 2 mais 2 é igual a 4, que a gente vai ter vacina no mês de outubro, que a gente vai ter vacina no mês de novembro. Essa é a nossa vontade, a nossa expectativa, o nosso desejo, mas a ciência não funciona assim. Pode ser que essas vacinas que estejam sendo testadas, elas são testadas para segurança e para eficácia, em faixas etárias diferentes. Pode ser que ela não tenha uma eficácia adequada nas crianças, pode ser que ela não tenha uma eficácia adequada nos idosos,
pode ser que ela tenha um número enorme de efeitos colaterais, mas efeitos colaterais banais, como febre, dor muscular, irritação e essas coisas, que às vezes esses náuseas, vômitos, às vezes esses sintomas leves são perfeitamente aceitáveis para algumas vacinas, e isso não acarreta interrupção dos estudos ou então até mesmo do uso da vacina, mas pode ter efeitos extremamente raros, que precisam de 25, 100 mil, 200 mil vacinados para que ele ocorra, mas esse evento adverso é tão raro e tão grave que ele, por si só, já pode impedir a progressão dos estudos e até do uso da vacina. Quantas drogas, quantas medicações foram testadas e evoluídas? Hoje a gente sabe que uma molécula, para ser construída, leva de 5 a 10 anos. E, às vezes, depois de 10 anos, de tantos estudos, de tanta pesquisa, quando vai para a fase 3 de investigação, apresenta um efeito colateral enorme, todo o trabalho é perdido ou é interrompido, tem que passar bastante tempo para investigar se esse efeito realmente está correlacionado ou não. Então, a gente não pode marcar data, não é igual a engenharia, que você fala assim, eu estou construindo aqui tijolo a tijolo, eu programei que daqui a 3 meses eu estou com o edifício pronto e acabou. Em medicina, em ciência biológica, a coisa é diferente. Pode ser que a vacina venha a não funcionar, pode ser que a vacina tenha um efeito adverso grave que a gente ainda não identificou e ela possa ser interrompida. E tem todos esses fatores, mas assim, a gente espera que todas essas vacinas tenham um cronograma, que se tudo ocorrer direito, por exemplo, a vacina chinesa tem um cronograma todo estabelecido, outubro, novembro se faz, em dezembro as coisas têm um número de doses razoável para alguma quantidade da população. Imagina-se aqui no Brasil 45 mil doses já é um número razoável para grupos de risco, mas a gente também, mesmo se tudo ocorrer direitinho, as doses, a vacina for aprovada, quanto a eficácia, quanto a segurança, é necessário a capacidade dos laboratórios produzir o número necessário para a gente. Isso não vai ser de um mês para o outro, com certeza. Então, a expectativa é que a gente tenha vacina mais ou menos confortável no segundo semestre do ano que vem, se tudo acontecer de forma bem regular. E a senhora, doutora Merces, qual que é a sua visão sobre esse conceito aí que o doutor Ivan acaba de falar? Olha, eu concordo com o Dr. Van e acho que há uma desinformação muito grande em relação à vacina. Acho que as autoridades poderiam trabalhar construindo essa ideia da proteção do coletivo para que a população tenha de verdade uma barreira contra a infecção do Covid-19. Acho que se nós tivermos uma campanha bem efetiva, talvez a população se conscientize disso e, de fato, faça uma adesão grande a esse programa de vacinação que nós temos aí pela frente. Eu concordo com o doutor Ivan, com diversos médicos também que eu tenho conversado, ninguém acredita numa vacina assim, no curto prazo, sem que toda essa dinâmica de o desenvolvimento de um fármaco, de uma vacina, seja atendido. São várias fases, a segurança da vacina é uma situação bastante importante, e acho que quem estiver fazendo essa campanha deveria enfatizar que quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária conceder o registro para esta vacina, significa que ela validou todos os estudos e os testes que foram apresentados e publicados, cientificamente publicados, de forma que a vacina ou não apresente um efeito adverso, ou esse efeito adverso seja, de fato, assim, inexpressivo, como uma febrícula, uma dor no local da aplicação, seja o que for. Mas acho que nós precisamos trabalhar nessa linha de uniformizar o procedimento. O Ministério da Saúde deve tomar a frente dessa campanha, dessa medida, e começar a trabalhar no país como um todo para que a população se conscientize para isso. Se nós não tivermos
uma identidade de procedimentos. Nós não vamos conseguir chegar nesse efeito de imunização do rebanho, como o doutor está dizendo, porque a população pode até correr o risco do descumprimento da norma, mas prefere acreditar em fake news, em mentiras que são disseminadas, principalmente pelas redes públicas, pelas redes sociais, e acreditam nisso. Então, nós temos, voltando no nosso início de programa, a politização de uma matéria, que é essa relacionada às medidas de enfrentamento da Covid-19, um desencontro extraordinário de informações e a população, de fato, fica perdida sem saber a quem ouvir. Nós precisamos estabelecer um cronograma e uma publicidade efetiva para que a população se conscientize disso e faça uma adesão pensando na saúde do coletivo. Existem pessoas, como o doutor disse, que não podem tomar a vacina e não vão poder por fatores diversos, e elas precisam ter segurança de que elas vão circular sem que o colega que esteja ali do lado possa estar contaminado assintomaticamente e contamine também alguém com uma vacina, com uma doença tão letal quanto a Covid-19. Agora, doutor, é importante, né, a gente esclarecer. A gente sabe que a Covid-19 é bem peculiar em relação a outras doenças, mas a gente entra no Brasil num período que o clima favorece que tenhamos uma melhora. Eu gostaria de saber se isso é verdade, é só um dito popular, e tem a tal curva epidemiológica que teria que estar em queda. A gente sabe que não é bem a realidade no Brasil. Então é importante que o senhor esclareça em relação a esses assuntos. Quanto à temperatura, Guga, isso não tem, esse vírus não se mostrou, se esperava muito que ele tivesse um comportamento diferente nos países tropicais e que no inverno, quando viesse o verão, ele tivesse um comportamento, ele nos decepcionou quanto a isso. O que importa mesmo para a disseminação do vírus é a aglomeração, não usar medidas burlar as medidas protetivas e aglomerar talvez seja o maior risco, e não cuidar das medidas de higienização adequada. Então, é nisso que a gente tem que focar. O comportamento nacional, o jeito brasileiro de ser diante da pandemia foi muito peculiar. A gente está lá num patamar lá em cima que todo mundo fez uma curva em ascendente e descendente muito rápido, a gente não, está fazendo uma curva com uma mesa que não, parece que não acaba mais nunca. Isso fruto do nosso isolamento meia boca, do nosso distanciamento também meio errático durante esse período. Agora, o que a gente espera daqui para frente é que essa curva continue realmente em fase de decência total, né? Vai para números controlados. A gente está passando aí por uma abertura cada vez mais significativa, quer dizer, o isolamento hoje praticamente não existe. Daqui a pouco vai voltar a escola, vai voltar os grandes eventos, e a gente vai conviver com essa doença aí por algum tempo, porque seguramente a gente não vai ter vacina no mês que vem. Para a população mundial, a gente requer toda uma infraestrutura, mesmo que a vacina esteja aprovada, para a produção de 7 bilhões de doses de vacina. Não é da noite para o dia que se faz isso, não é um país só que vai fazer isso, não é um laboratório só que vai fazer isso. Por isso, voltando lá ao início, é muito importante que ela venha de vários lugares, venha de onde vier, e de várias entidades científicas diferentes, e talvez de vacinas diferentes, com posologias diferentes, mas o importante é que a gente tenha vacina segura e efetiva para proteger nossa população. Agora, a doutora chamou a atenção muito importante a coisa da uniformização da informação, de condutas. É necessário que o Ministério chame para si a responsabilidade dessa conduta de imunização para todo, e principalmente eu espero com obrigatoriedade, e principalmente que mantenha uma campanha muito importante, que isso tem sido bastante negligenciado no Brasil, que é a campanha da desconstrução dessas campanhas anti-vacina. Eu diria muito mais da desconstrução da campanha anti-intelectual, que é uma coisa bem complexa e
e grave que aflora pelo mundo afora aí, e é bastante doloroso para a gente ver isso, que alguém tenha desprezo pela ciência, que tenta desmoralizar a ciência, que venha com movimentos terraplanistas, que venha com movimentos negacionistas e com movimentos anti-vacina, que tudo isso faz parte desse movimento anti-intelectual disseminado pelo mundo inteiro. Agora, doutor, é importante, né, dentro desse contexto todo, e eu vou querer explicação da ciência, não temos vacina, não temos remédio, os cuidados são tomados aí de forma pequena. Por que que os casos caem, doutor? Qual que é a explicação que nós temos? Cai porque, assim, durante um certo período, em uma comunidade, por exemplo, Nova York, Milão, São Paulo, você chega a um certo momento que você infecta um número muito grande de pessoas. E como o vírus é transmitido de pessoa a pessoa, então, um paciente contaminado na fase inicial da pandemia, ele poderia contaminar 5, 6, até 7 pessoas. Porque ele achava, quando ele está lá caminhando com o vírus dele, com a sua arma biológica, tem uma série de pessoas em volta dele que não têm imunidade, que são suscetíveis. Quando um número grande de pessoas vão adquirindo a doença, elas vão adquirindo uma certa imunidade. Então, esse mesmo indivíduo que tem essa arma biológica para disseminar entre a população, ela vai encontrar um imunoprotegido, 2 imunoprotegidos, de 10 ela vai encontrar 3 ou 4 imunoprotegidos, o vírus só vai passar para 2 ou 3. Então, assim, vai gradativamente reduzindo a curva. Até se chegar se a gente não fizer nada, mas para isso é um preço muito alto, porque vai contaminar um número muito grande de pessoas e muitas pessoas nessa trajetória vão morrer. Mas vai chegar um momento em que a maioria da população já adquiriu o vírus e alguns morreram, outros não. Outra coisa importante é que a capacidade de adquirir vírus e não desenvolver doença é muito grande. Então, a gente tem hoje 82% mais ou menos das pessoas que tiveram uma forma assintomática da doença. Então, eles estão cada vez mais protegidos e eles não são carreadores ou transmissores desse vírus para outros indivíduos, né? Isso também isso aí dá uma noção para a gente falar, olha, uma droga funciona para essa doença. Se você usa nas formas graves e não funciona, já é um indício de que ela não vai funcionar. Porque se ela não funciona nas formas graves, por que ela funcionaria nas formas leves da doença? Aí tem esse discurso todo de que algumas drogas podem funcionar na fase inicial da doença. Mas como é que eu vou avaliar isso cientificamente se eu uso uma droga que é para todo mundo e se 82% das pessoas vão ter evolução satisfatória? Então, eu não posso avaliar, eu tenho que avaliar essa droga nos pacientes graves, nos pacientes que têm risco de... Porque eu estou usando na população geral, eu tenho 82% que se tomar ou não tomar, se tomar chá de erva vai evoluir bem, se tomar arruda vai evoluir bem, se tomar uma droga preconizada por alguém que acha que funciona bem também. Agora é importante, né? Eu quero fazer um resgate histórico e vou querer o comentário de vocês, começando com a doutora Messes. Em 1904, né, com o aparecimento dos casos de varíola, Oswaldo Cruz determinou a vacinação em massa da população, que com apoio de campanhas de jornais se rebelou. A revolta durou uma semana e suspendeu a obrigatoriedade da vacina, todo esse movimento feito pela oposição aos métodos de Oswaldo Cruz. 116 anos depois, vivemos época parecida, apesar de toda a evolução que tivemos durante esses 100 anos. Eu começo com a doutora Mercedes, depois o doutor Ivan Marinho. Olha, Guga, a impressão que eu tenho é que só a medicina e a tecnologia evoluíram. A população, o ser humano continua exatamente o que era, não só há 100 anos, mas há 200, 300, 500, porque é mais difícil a evolução humana do que tecnológica. Então, me parece que a gente está vivendo uma situação similar.
com esse negacionismo todo, de que isso não passa de uma gripezinha ou coisa do gênero, me parece que nós estamos vivendo, mas é essa negação da própria, essa desvalorização da ciência, esse desapreço à ciência, que eu acho que leva algumas pessoas a participar de forma negativa em relação a uma doença tão grave quanto essa que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Infelizmente, parece que a história que todo mundo diz que se repete está se repetindo neste episódio. Eu espero que nós tenhamos instituições e principalmente o próprio Poder Judiciário trabalhando no sentido de que, se for decretada a compulsoriedade, se for estabelecida a compulsoriedade, que o Supremo Tribunal Federal mantenha esta compulsoriedade para que a saúde coletiva prevaleça sobre a opinião de quem quer que seja, contrariamente à vacina. Doutor Ivan Marinho, qual que é a sua opinião? Isso é um risco iminente, Guga. Às vezes a gente não acredita, parece que não está dormindo, mas existe esse risco iminente. Se tem 9% da população mundial que acredita que a Terra é plana, você vê, também, se existe um número maior ainda que acredita que vacinas faz mal, que a vacina tem componente que possa fazer mal, por mais que a ciência prove que é segura, que não tem, mas existe um monte de mitos por aí. Se você for relacionar mitos em relação à vacina, tem 10 ou 20 mitos, que a vacina tem mercúrio, não é mercúrio, é timerosal, o timerosal é seguro, mas alguém vai levar à frente essas fake news, essa coisa da correlação com o autismo, que todo mundo está cientificamente provado, mas alguém leva à frente. Eu não sei se você tem avó, mas assim, eu tinha uma avó que até recentemente tinha a ideia de que a vacina da gripe veio para exterminar os velhos, que outras pessoas têm a noção, por mais que a ciência prove comprove que a vacina da gripe não causa gripe, mas tem um monte de pessoas que falam: eu tomei a vacina da gripe e fiquei com gripe. Ele não leva em consideração que ele tomou a vacina da gripe na época que tem vários resfriados. A vacina da gripe demora 15 dias para proteger. Pode ser que ele tenha tomado a vacina da gripe quando ele já estava com vírus ou adquiriu 2 dias depois. Mas as pessoas, é difícil, até para nós médicos, explicar para determinadas pessoas que têm essa convicção, e não são pessoas ignorantes, são pessoas que têm uma desinformação, mesmo em um nível intelectual bastante elevado. E outra coisa também é a coisa do egoísmo, né? Essa coisa de achar que a minha filha se alimenta bem, é saudável, eu tenho um bom plano de saúde, eu tenho acesso à saúde, para que eu vou tomar vacina? Porque se ela vier a adoecer com uma doença dessa, eu tenho toda uma estrutura de saúde para tratar, e não sei o quê, mas ela não lembra que tem um monte de pessoas ao redor dela que não tem essa estrutura nem alimentar, nem de saúde disponível, e essas pessoas são as pessoas que adquirem essa doença e morrem. Outro mito importante é: a doença está erradicada, eu não preciso mais tomar vacina. Isso não é verdade. A doença você só não precisa tomar vacina. A vacina só tem uma única doença que foi erradicada no mundo inteiro, que foi a varíola. E aí as pessoas não precisam tomar vacina repetidas para a varíola. Mas várias outras doenças que foram erradicadas em vários países do mundo, como é o caso do sarampo, da poliomielite, elas ainda existem em alguns países. Poliomielite existe no Afeganistão, então não pode abrir a guarda, não pode deixar principalmente no mundo atual de grande mobilidade entre países e entre pessoas, uma pessoa pode trazer poliomielite, e se ela traz uma poliomielite para o Brasil, que tem um número de suscetível grande porque deixou de vacinar, hoje a gente amarga cifras horrorosas de adesão às campanhas de vacina ou a vacinas necessárias, indicadas, que chegam a 50%, 60%. Isso é vergonhoso, a gente não pode correr esse risco, a gente está totalmente suscetível. Se um vírus da polio entrar aqui, faz um estrago, porque tem 30%, 40% da população que está suscetível. Se por acaso tiver uma varíola em algum lugar do mundo aí, sei lá, adormecida, e entrar na nossa população, a gente vai ter um risco que isso nunca venha acontecer, e provavelmente não acontece, que a varíola foi erradicada no mundo inteiro, mas isso não acontece com sarampo, com a poliomielite, com a rubéola. Todas essas doenças existem em algum lugar do mundo e pode vir a um país que está abrindo a guarda, deixando de vacinar os seus
as suas pessoas, os seus indivíduos. Sem dúvida nenhuma. A gente está chegando já nos momentos finais desse nosso programa. Passou muito rápido, assunto muito interessante, mas eu vou querer, sem dúvida nenhuma, a consideração final de vocês sobre esse tema e que vocês deixem uma mensagem para o nosso telespectador que está nos assistindo e está aí, né, carente de informação. E é importante a gente sempre prestar esse serviço para a população. Doutora Merces, muito obrigado pela sua participação, as suas considerações finais. Guga, exatamente o que você falou. As pessoas que têm essa resistência e que ficam acreditando em fake news, então, já que ouvem e acreditam em fake news, procuram saber a real origem dessa informação, procurem saber a veracidade dessa informação, procurem saber se ela realmente, se a vacina realmente faz mal, se a vacina não vem para ajudar a população como um todo, não só em relação à Covid, porque, como o doutor Ivan explicou, a população deixa também de vacinar as suas crianças, porque imagina que a doença já foi errada e que não precisa. Então, nós vivemos no Brasil um nível absoluto de desinformação. E vivemos também um problema cultural muito sério, que é esse de nós não nos prepararmos achando que quando chegar o momento eu vou ver o que eu faço. Então, acho que se o brasileiro precisa se informar mais, se ele não dispõe de uma instituição muito séria para fazer isso, ele pode dispor de várias fontes. Hoje nós temos a informação em tempo real, basta que haja boa vontade de ter um pouco mais de informação e de conhecimento sobre o que quer que seja. E eu espero, honestamente, que nós tenhamos uma vacina para enfrentar e combater a infecção pelo coronavírus e que a população tenha discernimento para se adequar a isso e partir para conversar e para ter essa vacinação aceita, inclusive no seu seio familiar e de seus amigos. Quero te agradecer, Guga, pela oportunidade e de ter uma conversa assim que de fato passou rápido, porque o tema é muito interessante, e também o doutor Ivan, que foi um prazer ouvi-lo, doutor. Fiquei muito envaidecida das suas informações, aprendi mais ainda. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, doutora Merces. Doutor Ivan Marinho, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção conosco e suas considerações finais desse Ideias e Debates de hoje. Guga, estou aqui sentido, porque realmente o programa passou muito rápido, tinha muitas coisas ainda para a gente discutir, mas foi bastante produtivo. Eu acho que a gente trouxe informações importantes e você contribuiu de forma significativa para a gente trazer algumas informações. Mas, diante das minhas considerações finais, a coisa que eu rogo a Deus e peço é que o Ministério da Saúde tenha uma ação coordenada em todo o território nacional para incentivar a vacinação, tornar ela obrigatória e, principalmente, uma campanha muito forte de informação da nossa população e desconstrução dessas fake news, dessas campanhas anti-vacina, que isso a gente ainda está devendo à nossa população. A gente não tem uma força-tarefa para desenvolver uma campanha de informação importante e de desconstrução dessas fake news, e principalmente a população em geral. Eu chamo a atenção que tem muitas pessoas que não têm cabelos brancos, como eu, e não viu a meningite, não viu a poliomielite, não viu o tétano neonatal como eu vi, não viu a difteria como eu vi, ver pacientes jovens morrendo na minha frente com totalmente uma situação deprimente, sendo um afogamento, às vezes necessidade de fazer traqueostomia com que tivesse a mão, e essas condições todas foram controladas totalmente pela vacinação. Então, contra fatos, não há argumentos. Para ver se a gente tétano neonatal, quanto tétano neonatal a gente tinha no nosso país, e crianças morrendo 7 dias após o nascimento com tétano, com uma situação extremamente dramática para quem assiste. E hoje a gente não tem mais isso, tudo controlado por vacinas altamente eficazes e seguras, né, que não tiveram efeitos colaterais e salvou inúmeras vidas. Então, não é possível que um indivíduo que solta uma fake do meu colega correlacionando vacina e autismo, prospere pelo mundo e leve e mate tantas pessoas por conta de desinformação e não campanhas de vacinação.
Doutor Ivan Marinho, eu quero agradecer a participação de vocês, doutora Merces, muito obrigado, vocês enriqueceram esse Ideias em Debate de hoje, que o tema foi vacinação, obrigatoriedade da vacinação e seus principais aspectos de proteção ao cidadão. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!